From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, all things are possible, only believe. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Deus os abençoe. E hoje nós vamos concluir o capítulo 4 do livro de Êxodo. Vamos aprender as lições, rever, melhor dizendo, as lições desse capítulo 4 tão maravilhoso que nós estudamos ao longo desta programação, e depois vamos entrar no capítulo 5. E assim, pela graça de Deus, vamos continuando, meditando na palavra de Deus, porque ela é o pão da vida para nós. A palavra de Deus é o nosso alimento diário, aonde todos os dias nós devemos meditar e orar sobre a palavra, pedindo a direção de Deus, pedindo para que Deus nos ajude, nos ampare e possa principalmente mostrar a sua vontade em nossas vidas. Então que Deus possa nos abençoar mais uma vez nesta revisão das lições do capítulo 4 do livro de Êxodo. E, meus irmãos, nós vimos nesse capítulo 4 Moisés em sua jornada falando com Deus, Deus fazendo aquela chamada para Moisés e Moisés ali questionando a Deus em relação à sua chamada. Parte do capítulo 3 e avança um pouco para o capítulo 4, aonde Deus faz esse chamamento e Moisés então ele passa a ter um diálogo com Deus, ali dizendo, mostrando, falando para Deus que ele não seria capaz de cumprir aquilo que Deus estava mandando ele fazer. E nós vimos que Deus é o eu sou, não o eu não sou. Eu creio que para todos nós isso ficou muito novo. Não é o eu não sou, é o eu sou. Então, quando Deus manda fazermos alguma coisa, nós podemos ter a certeza que Ele vai conosco, nos ajudando, nos protegendo, nos guiando, porque Deus, irmãos, Ele sempre é o amigo na hora certa para nos ajudar em qualquer dificuldade. E nós vimos também que Deus pediu para Moisés confiar nele, dando 3 sinais. Deus sempre vindica. O que é vindicar? É Deus mostrar a sua presença através de sinais. Então Deus estava mostrando para Moisés, através de sinais, que ele estava com Moisés. E Deus faz o mesmo processo em nossas vidas. Deus, se você parar só um pouquinho agora, fechar os seus olhos, e você pensa agora comigo, vamos fazer este exercício juntos aqui nesta programação. Feche os seus olhos, enquanto você vai ouvindo um pouquinho do fundo musical. E pensa agora no que Deus, em todas as coisas que Deus já fez por você na sua vida. Mais um tempinho para você pensar. Pensou? Então, você pode ver que Deus também, Ele vindica a sua presença na sua vida. Ali com Moisés seria através daqueles sinais, mostrando aqueles sinais ali para poder ser vindicado perante o povo, reconhecido perante o povo e também perante Faraó. Chega um momento que depois os magos não podem mais imitar aquilo que Moisés fazia. Nós vamos ver isso ao longo do livro de Êxodo. Mas Moisés ainda estava inseguro, Moisés ainda estava questionando a Deus, a ponto de ele dizer, meu Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então Moisés chama Deus de Senhor e, no entanto, ele se recusa a obedecer à ordem de Deus. Mas Deus nos conhece melhor do que nós mesmos, meus irmãos.
de modo que devemos confiar nele e obedecer às suas ordens. Quando nós compartilhamos as nossas fraquezas com Deus, nós não estamos lhe contando nada que ele já não saiba. A vontade de Deus jamais vai nos conduzir a um lugar em que não seja possível o poder de Deus nos capacitar, o poder de Deus está conosco. Então nós podemos caminhar pela fé, confiando nas promessas de Deus. Então você pode caminhar pela fé, confiando nas promessas de Deus, porque é Ele que vai com você. Mas para isso você tem que deixar eu e você. Temos que deixar Deus ser Senhor das nossas vidas. Se Ele não for Senhor das nossas vidas, Ele não vai poder vindicar, Ele não vai poder mostrar o seu poder através de nós. Mas aí depois de Deus vindicar Moisés, Deus mostrou agora o Moisés, a gente encontra mais adiante, lá para o versículo 18, 20, nós encontramos o Moisés submisso ao plano de Deus. Ele vai ali, conversa com seu sogro Jetro. Ele também tem a garantia de Deus, que Deus vai mandar pessoas para ajudá-lo, que é Arão, seu irmão. Moisés, então, ele se agarra firmemente a sua vara, o seu cajado de pastor, e ele segue para o Egito a fim de enfrentar o maior desafio da sua vida. Não era à toa que Moisés estava com medo. Ele estava justamente inseguro e com medo antes, porque ele estava olhando para ele mesmo. E quando nós aprendemos ao longo deste capítulo 4, melhor dizendo, que nós não devemos confiar em nossas habilidades, mas Deus nos capacita para fazer aquilo que Ele nos manda fazer. Então nós não precisamos nos preocupar. E o cajado que ele estava na mão, Deus falou assim, leva esse cajado, porque é com ele que você vai fazer as obras, os milagres que eu vou determinar para você. Então o cajado era a garantia da presença de Deus e do poder de Deus. E nós hoje, quando nós nos sentimos inseguros, nós precisamos de algo que vai nos estabilizar, algo que vai nos dar segurança. E o que é que nos dá segurança hoje? O que Deus nos oferece? Para Moisés, ele ofereceu o cajado. E para nós hoje, o que representa esse cajado para nós? O que representa essa garantia para nós? Sabe o que é? Deus oferece as promessas em sua palavra. É isso que Deus nos oferece hoje. Não é ensino, não é grandes ensinamentos, não. Não importa o quanto de ensino você tenha, você não aprende nada disso pela força. As coisas de Deus não são aprendidas pelas forças. Deus não está em grandes palavras. Nós aprendemos que Deus está em um coração honesto. É nisso que Deus está. Deus está em um coração humilde, submisso e em simplicidade. O que traz Deus é isso. É um coração humilde, submisso e em simplicidade. Isso que traz Deus. É apenas um coração humilde. Deus habita no coração humilde. Não em instrução, não em escolas, não em teologia, não em seminários, não em todos esses lugares diferentes, meus irmãos. Não em palavras pomposas, em eloquência, ou em grandes movimentos e sinais, em lugares de classe. Não é nisso que Deus habita. Nós vimos que Deus habita no coração humano. E quanto mais você puder se quebrantar, quanto mais simples, maior você pode se tornar à vista de Deus. E foi isso que Deus estava ensinando aqui para Moisés. Moisés, seja simples, não é você. É através da sua fraqueza humana, Moisés, que eu vou me manifestar. É perfeita força por perfeita habilidade. Não é você tomando as suas coisas, as suas experiências, mas sou eu. Eu vou te ensinar, pode deixar que eu vou à frente, não é você, não tem nada a ver com você. Eu vou me refletir na sua vida. E nós vemos isso, Deus refletindo na vida de Moisés. Então agora Moisés já vai firmado em Deus, ele já vai confiante no poder de Deus. Não era mais Moisés confiando em si mesmo, mas era o Moisés confiando na presença de Deus, no poder de Deus. Agora é a sarça ardendo dentro de Moisés
para efetuar aquilo que ele tinha sido mandado para fazer. Então, o capítulo 4 de Êxodo, ele apresenta a chamada de Moisés por Deus para liderar o povo e libertá-lo da escravidão do Egito. E neste capítulo nós podemos aprender várias lições importantes para nossas vidas. A primeira lição é que Deus pode usar qualquer pessoa para realizar o seu propósito. Moisés não se via como um líder ou como alguém capaz de libertar o povo de Israel da escravidão. Mas Deus escolheu e capacitou ele para cumprir a missão. E da mesma forma, Deus nos capacita hoje. Muitas vezes nós duvidamos das nossas habilidades e das nossas capacidades, mas Deus pode usar de maneira que nós nunca imaginaríamos, porque é o poder de Deus em nós e não nós mesmos. Em segundo lugar, nós devemos confiar na providência de Deus. Moisés ele tinha medo de retornar ao Egito porque ele tinha medo de ser morto. Mas Deus encorajou ele a confiar no seu poder e no seu cuidado. Irmãos, preste atenção nisso. Em nossa vida também enfrentamos temores, incerteza, mas devemos confiar que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele nos guiará em todas as situações. Como nós vimos, Ele não nos deixa sozinho, mas Ele nos acompanha, Ele segue conosco. Então você não precisa temer nada, mas você pode seguir obediente a Deus, porque Deus está conosco em todas as situações. Nós vimos que Ele é o Eu Sou, o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus Todo-Poderoso que morreu na cruz do Calvário, mas que ressuscitou ao terceiro dia e está em nós para nos fortalecer, para nos ajudar. Nós vimos também que devemos obedecer a Deus sem questionar. É uma grande lição que nós aprendemos nesse capítulo 4. Obedecer a Deus sem questionar. Quando Deus ordenou a Moisés que realizasse os sinais e os prodígios lá perante Faraó, Moisés questionou a vontade de Deus. Nós vimos que ele chamava Deus de Senhor, mas não queria obedecer ao Senhor. Mas Deus lembrou de que Ele é soberano e seus planos são perfeitos. Da mesma forma que Moisés, muitas vezes nós questionamos a vontade de Deus, mas nós devemos confiar que Ele sabe o que é melhor para nós e nós devemos obedecê-lo sem questionar, sem ficar questionando a Deus. Deus sabe o que é melhor. E outra, Deus conhecia a estrutura de Moisés. Deus chega a falar para Moisés: Moisés, quem criou a boca? Quem fez o surdo? Quem fez o mudo? Quem fez o homem falar? Fui eu sou o Criador, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Mas muitas vezes nós ficamos olhando para as nossas próprias inabilidades, para as nossas próprias fraquezas e temores, e nós passamos então a questionar a Deus. E esse questionamento de Deus chegou a ficar irado com Moisés. Nós vimos isso nesse capítulo 4. Deus se irou com Moisés pelo questionamento. Moisés estava muito no seu lado humano. Mas nós vemos que depois Deus vai mostrando, Deus vai vindicando, Deus põe Arão ali, fala: então eu vou mandar Arão, você vai ser por Deus e Arão vai ser profeta, ele vai ser a boca. Deus sempre, irmãos, dá o que nós precisamos, Deus sempre nos equipa, nos prepara, então você não precisa ter medo. O que nós vemos nesse capítulo 4 é como que Deus trabalha na vida de Moisés para mostrar que não era Moisés, seria ele em Moisés, dando para ele a vara que lhe faria os milagres, que seria a vara do julgamento de Deus, Deus em simplicidade. Olha como que Deus começou simples com Moisés, começou lá com uma sarça que ardia e não se consumia, uma simples sarça que queimava, mas não se consumia. Deus em simplicidade, depois o mesmo Deus em simplicidade na vara. Ali uma simples vara, joga no chão, se transforma numa serpente. Agora pega na cauda da serpente, se transforma em vara de novo. Pega a sua mão, põe no peito, leprosa. Agora põe de novo, mão curada. Se mesmo eles não atentarem por esses sinais, você vai pegar a água do Nilo e vai transformar a água em sangue. Então, Deus vindica, Deus mostra que está conosco. E como nós vimos agora,
no começo dessa programação, você se lembrou de quantas vezes Deus te livrou, de quantas vezes Deus te protegeu, de quantas vezes Deus te ajudou. Então seja grato a Deus, seja grata a Deus, confia em Deus. Se Deus está te colocando, Deus te chama hoje para você servir a Ele. Qual que é o chamado hoje? Qual que é o propósito de Deus hoje? É que nós possamos servi-lo de todo o coração. Ele fala ali em São Lucas capítulo 9, verso 23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Tem uma outra versão que diz assim, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga. Dia a dia você tem que se negar. Você tem que se negar. Deus estava falando para eles, para os discípulos ali. Os discípulos, eles entendiam facilmente, eles entenderam facilmente o que Deus queria dizer. Deus queria dizer assim para eles, vocês devem renunciar ao judaísmo farisaico, o emprego, ganha-pão de vocês, romper com a família e seguir Jesus de todo o seu coração. E vem, eu estou te chamando para seguir Jesus. Agora, como que nós podemos entender esse chamado hoje? Como que nós podemos? É negar a nós mesmos. E todo e qualquer prazer, coisa, plano, pessoa, projeto que venha tomar o lugar de Jesus na nossa vida. É dar a Ele sempre o primeiro lugar. É fazer as escolhas diárias sempre com a mente nisso, que eu estou escolhendo é o caminho de Cristo. É isso que eu estou escolhendo. É sim, e isso vai nos tornar mais espirituais. Nós precisamos disso, meus irmãos. É isso que Deus quer de nós. Sim, e era isso que Deus estava ensinando. Deus estava ensinando isso para Moisés, a negar a Ele mesmo, a tomar a sua cruz e seguir o seu propósito. Era isso que Ele estava ensinando. E Deus nos capacita para a gente poder cumprir a nossa missão. Moisés acreditava que sua falta de eloquência o impediria de realizar a tarefa que Deus o havia dado. Mas Deus, irmãos, ele lembrou Moisés, ele que ia capacitar e ajudar Moisés a cumprir a sua missão. Da mesma forma, muitas vezes nós nos sentimos incapazes de realizar o que Deus nos chama para fazer. Mas nós devemos confiar que Ele nos capacita e nos guia a cumprir a sua vontade. Então, meus irmãos, para resumir isso, nós muitas vezes nos sentimos incapazes ou temos medos de assumir novas responsabilidades perante Cristo. Eu não vou dar conta. Você que está me ouvindo, você fala assim, eu não vou dar conta, eu não dou conta de ser um cristão, eu não dou conta de viver uma vida de Cristo. Eu te digo, nesta hora, venha para Jesus Cristo, negue-se a si mesmo. Sim, faça isso, se negue, tome e siga o caminho de Jesus. Mas lembre-se que não vai ser você, vai ser Deus em você, vai ser Deus te capacitando. Sim, nós devemos confiar na providência de Deus, na sua capacidade de nos capacitar para cumprir o chamado de sermos cristãos. Então, nós precisamos obedecer à sua vontade sem questionar e confiar que Ele nos guiará em todo o processo. Confie que Deus vai te guiar em todo o processo nesta hora. Você que me ouve, se você está afastado dos caminhos do Senhor, que você possa então agora retornar para os caminhos do Senhor, que você possa aceitá-lo como seu Salvador pessoal e que você possa então cumprir a sua vontade, porque Ele vai te capacitar. Não tenha medo de se entregar para Ele, porque Ele vai te capacitar. Amado Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por este encerramento do capítulo 4, Senhor, de Êxodo. Que lições maravilhosas que nós aprendemos. Que agora, Senhor, o Senhor possa vivificar essas lições nas nossas vidas e que possamos, Senhor, ser verdadeiros discípulos seus, negando a nós mesmos, Senhor, e tomando a nossa cruz e seguindo ao Senhor, porque nós sabemos que não é a nossa força, não é a nossa vontade, mas é o Teu Espírito, Senhor, que nos capacita. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém, Senhor Jesus. Amém. Deus os abençoe, Deus os guarde. E na próxima programação, se Deus nos permitir, estaremos fazendo a introdução ao capítulo 5 do livro de Êxodo, onde mais uma vez vamos aprender lições preciosas com a palavra de Deus. Deus vos abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.